capítulo 5 de Atos, versos 1 a 11. O tema da nossa mensagem desta manhã: um dia a casa cai. Um dia a casa cai. O que diz o texto? Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Senhor, um texto tão grave, tão sério, tão poderoso, tão impactante, tem misericórdia para que eu não tenha nenhuma pretensão de ir além ou ficar aquém, mas que a tua palavra aqui, lida, suficiente e poderosa, que nunca volta vazia, seja aplicada pelo teu Espírito, apesar de mim, no coração dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a expressão um dia a casa cai, revela que qualquer estrutura que a gente tente montar durante a nossa vida, se ela não estiver baseada no fundamento que é Cristo, ela vai desabar. Lendo o Sermão da Montanha, no finalzinho, dá para perceber que o próprio Cristo compara a construção de 2 residências, de 2 existências, uma lindíssima, provavelmente com vista para o mar, na areia, bem próxima à praia, mas era de um louco que não tinha nenhum compromisso com a palavra. Então sopraram os ventos e logo aquela casa se transformou numa grande ruína. Mas aquele que construiu a casa na rocha e em temor tinha compromisso com a verdade, ele durou. E a gente olha a história de várias famílias. Um dia a casa de Arão sofreu abalos terríveis, vários filhos. Um dia a casa de Acã caiu. Um dia a casa de Eli caiu. Um dia a casa de Saul também caiu. E quando a gente vê o início da igreja primitiva, a gente vê que a pressão era violenta para já fazer a casa de Deus cair. Tão nova, tão recente,
pessoas ainda inexperientes, recém-convertidos, poucos apóstolos que estavam no início da caminhada, cheios do Espírito Santo, Jesus já na glória, habitando no coração, mas a violência das perseguições fizeram abalos acontecer. Mas a casa daqueles irmãos não caiu. Um exemplo maravilhoso surge na igreja, o de Barnabé. Porém, eu creio que Ananias e Safira olharam aquele homem e talvez ficaram com alguma inveja, querendo algo parecido para eles. Mas eles não tinham, até então, a mesma nobreza de Barnabé, o mesmo espírito de Barnabé. E é interessante, meus irmãos, que enquanto Barnabé era altruísta, verdadeiro, Ananias e Safira eram hipócritas e egoístas. E a casa deles veio a cair. Alguns paralelos ou algumas verdades que são comuns a todos nós, também eram comuns a Ananias e Safira. Quer ver? Eles pertenciam à igreja, nós também. Eles estavam juntos na igreja, nós também. Eles viram maravilhas na igreja, nós também. Eles viram o exemplo de Barnabé na igreja, nós também. Vimos muitos exemplos maravilhosos durante todo o tempo nosso na igreja. Eles também sabiam que naquela igreja, como em qualquer igreja que se preze, todos devem ter uma só alma, um só coração. Eles perceberam isso também. Eles viram o suprimento acontecer na igreja, quando da carência das viúvas, dos crentes mais distantes, eles viram o suprimento, eles viram todo mundo, à medida que tinham necessidade, recebendo o que precisavam para viver. Eles viram. Eu creio que o próprio texto nos dá pistas interessantes. Primeira, Ananias e Safira podiam manter a propriedade. Ananias e Safira podiam vender e doar tudo. Ananias e Safira podiam vender e não doar nada. Ananias e Safira podiam vender e doar apenas uma parte. Eles só não podiam mentir. Eles só não podiam mentir. Eu creio que a coisa mais perigosa que tem, ou que pode ter na vida de um cristão, é ele ter duas caras. Em casa, na casa deles, eles são de um jeito. Na casa de Deus, eles são de outro jeito. Eu tentei fazer esse paralelo aqui. Olha só, em casa, Ananias e Safira não tinham vergonha, nem manto. Na igreja, eles tinham cara de santo. Em casa, eles eram mal intencionados. Na igreja, cara de consagrados. Em casa, eles eram maliciosos. Na igreja, cara de piedosos. Em casa, invejosos. Na igreja, zelosos. Em casa, eles rangiam os dentes. Na igreja, eles tinham cara de contentes. Em casa, eles eram belicosos. Na igreja, eles eram bondosos. Por tudo isso, eu quero simplesmente passear pelo texto, 11 versos, que tem o poder de revelar a nós que a postura de Ananias e Safira, como a postura de Acã, como a postura de Eli, como a postura de Arão com seus filhos, pode trazer para nós uma tragédia. Um dia, a casa cai.
E eu quero que você pense: a casa vai cair para quem esquece. Um dia a casa cai para quem se esquece. E eu quero colocar algumas coisas que, se esquecermos, um dia a casa vai cair. Em primeiro lugar, um dia a casa cai para quem esquece a ambiguidade do joio. O joio é ambíguo. O verso 1 deixa isso claro numa expressão. A primeira palavra, entretanto. Veja, o contexto anterior é Barnabé. Toda a beleza do verso 36 e 37 do capítulo 4 é substituída por uma expressão que é reveladora e sutil, mostrando que um dia a casa cai para quem esquece a ambiguidade do joio. O joio parece trigo, mas não é trigo. Por isso, entre o trigo Barnabé e o joio Ananias e Safira, o entretanto revelou quem é quem. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Esse entretanto revela que a postura deles era ambígua. Eles não iriam nem de longe imitar a beleza altruísta e verdadeira e honrada de Barnabé. A casa cai, ou vai cair, para qualquer pessoa que se esquece da ambiguidade do joio. Eu fiz assim algumas frases curtas para mostrar que Ananias e Safira eram ambíguos, porque eles tinham um comportamento distorcido. Querem ver? Eles davam para se promover. Eles davam por inveja. Eles davam por pressão ou por necessidade. Eles davam sobra ou parte. Qualquer pessoa que entra por esse caminho ambíguo, um dia a casa vai cair. Um dia a casa vai cair. Caiu a casa de Ananias, caiu a casa de Safira. Irmãos, a igreja de São Caetano, ela é abençoada nisso também. É curioso, qualquer pessoa que vindo de outra denominação, ou vindo de uma igreja que tem um martelo, o martelo que bate na mesma tecla: vamos trazer dinheiro para a casa do Senhor, vamos trazer dinheiro, vamos trocar moeda, vamos barganhar com Deus. Traga 1.000 e você recebe 5. Compre uma Bíblia consagrada por 1.000 e você vai ser abençoado com riqueza e prosperidade. O que tem de gente há mais de 4 décadas pregando isso e com muitos seguidores. Eu creio que Ananias gostaria muito de ser pastor e Safira pastora dessa igreja. Mas aqui, eu não vou perguntar se você é dizimista, se você consagra fielmente o seu dízimo ao Senhor. O Senhor sabe, mas a manutenção do trabalho da igreja de São Caetano se faz por conta de cristãos que fielmente, mês a mês, consagram os seus dízimos sem que recebam pressão, cartas de intimidação ou apelos. Sim, um trabalho, uma oferta especial, isso tudo faz parte da vida cristã. Tudo. Foi isso que fizeram na igreja primitiva. Vamos vender, irmãos, a coisa está complicada, estão espoliando os nossos bens, a perseguição está brutal e muitos necessitados entre nós existem. Vamos trazer, e à medida que as necessidades forem surgindo, nós vamos dar e ofertar e suprir. Ananias e Safira não confiaram nem em Deus e sua providência e nem na proposta dos apóstolos, e sim o ambíguo e dividido coração deles. Não era igual ao de Barnabé. Entretanto, com
toda maneira distorcida de vida, a casa deles veio a cair. Triste. Um dia a casa cai para quem se esquece da sublimidade da soberania. Não é só essa questão ambígua do joio, que tem comportamento parecido. Vamos dizer que crente que é joio é genérico, similar, mas não é efetivo. Por isso, Ananias e Safira construíram algo que veio a cair. Em segundo lugar, um dia a casa cai para quem esquece a sublimidade da soberania. Verso 2 diz: mas, em acordo com sua mulher, eles retiveram parte do preço e, levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Irmãos, eles esqueceram a sublimidade da soberania de Deus. De que adianta eu fazer acordo em coxia, lá em casa, ou com outras pessoas? Olha, eu não concordo com tal decisão de fazer isso, de fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo, então não vamos dar o dízimo. Isso é motim, é boicote? Eu creio que foi isso que Ananias e Safira fizeram. Eles ignoraram que Deus estava lá na casa deles. O texto deixa claro: mas, a despeito de Barnabé, a despeito do apelo dos apóstolos, a despeito da necessidade brutal dos irmãos, eles fizeram um acordo privado, como se a privacidade deles não fosse inundada e percebida e vista pelo próprio e soberano Deus. O Salmo 139, preferido, talvez o segundo, depois do Salmo 23, não é? Pelo menos para mim é, né? Lá diz: olha, eu quero fazer uma tentativa, eu vou tentar fugir de alguns momentos, vou fugir, vou fazer minha casa em algum lugar, quem sabe lá Deus não me vê. Mas, puxa vida, irmãos, Deus sonda a gente de tal maneira que antes da gente pensar numa palavra, Ele já sabe. A sublimidade da soberania de Deus perscruta, invade nossa consciência. Nem o poder do diabo faz isso, ele não consegue. Mas Deus, Ele está lá. E Ele viu a mutreta entre Ananias e Safira. Não adiantou nada, a casa caiu, porque eles esqueceram a sublimidade da soberania de Deus, que independe dos nossos mistérios e segredos, independe, vai além. Terceira verdade que eu vejo aqui: um dia a casa cai para quem se esquece da gravidade do pecado, ou da sutileza de Satanás. O verso 3, ele diz assim, então, veja, entretanto, no verso 1, o mas, essa conjunção terrível, no verso 2, e agora, então, ou seja, consequentemente, em sequência, no mesmo instante que eles fizeram um acordo secreto, olha o que aconteceu. Pedro chegou e disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para você mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Era a hora dele virar para Safira e falar: ô mulher fofoqueira. Ela não falou nada, foi o Espírito Santo. Eu já ouvi isso de alguns irmãos na vida, eu creio que o pastor Márcio também ouviu. Irmãos, ninguém faz fofoca ao pastor. Vou encomendar um sermão, o senhor faz. É que tem uma irmã aqui na igreja que está com um determinado problema. O senhor prega um sermãozinho. Já começa aí, né? Um sermãozinho. Sermãozinho é o teu. O do pastor Márcio não é sermãozinho. E também não é sermãozão, nem o meu. É palavra de Deus. Independente de eu gaguejar, de eu perder a memória, o raciocínio, eu li a Bíblia. E mesmo que eu esqueça tudo que eu pretendi pregar, ela já foi lida e ela não vai voltar vazia.
Então, um irmão de repente chega e fala assim: o pastor falou tudo o que está acontecendo comigo, quem será que me denunciou? O Espírito Santo denunciou você mesmo, sua consciência, ela se acusou. Entretanto, mas, Pedro chega e fala: Ananias, por que Ananias? Por que você estabeleceu no coração mentir para o Espírito Santo de Deus, guardando parte do campo, em vez de dar tudo? Ou então, em vez de dizer: Pedro, eu não vou dar nada, está certo, fica com o que é, mas não mente, não mente. Um dia a casa cai para quem esquece que o pecado é grave, que Satanás é sutil. E Pedro, sem instalar câmeras na casa de Ananias e Safira, na hora que eles chegam perante a congregação, Pedro diz: por que, Ananias? Por que você fez isso? Esse é o nosso Deus. O pecado é grave e Ele perdoa quando eu me arrependo. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor, mas o tal do orgulho hipócrita, ele endurece o coração da gente e faz a gente se enganar, pensando que a gente consegue dar uma volta em Deus. Não dá. Um dia a casa cai para quem esquece a gravidade do pecado e a sutileza de Satanás. Parte 4 da mensagem, verso 4 também. Um dia a casa cai para quem esquece a sacralidade da consciência, a santidade da consciência, a pureza da consciência. O verso 4 diz algo precioso. Pedro continua a sua palavra: conservando tudo, Ananias, porventura não seria teu? E vendido, não estaria tudo em teu poder, Ananias? Como você guardou, pretendeu, estabeleceu no coração esse desígnio? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Um dia a casa cai para toda pessoa que se esquece da sacralidade, da santidade, da pureza da consciência. Pisar na igreja, irmãos, é uma questão de pureza de consciência. Eu tenho que chegar e falar: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não tenho um coração soberbo, não é altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, eu não sou nada. E de repente, irmãos, a gente começa a deparar com pessoas que se acham mais justas, mais dignas, mais sábias, mais perspicazes, mais espertas, mais sagazes. E aí a gente esquece que a consciência é a melhor coisa que Deus quer. E Paulo, em Atos, ele diz: olha, se tem uma coisa, capítulo 24, que eu quero ter e manter, é a minha consciência pura diante dos homens e diante de Deus. Você é um miserável? Também sou, parceiro. Nós somos parceiros de miserabilidade. Qualquer pensamento ou disposição contrária a essa não vem de Deus. Um dia a casa cai para aqueles que esquecem a sacralidade da consciência. A consciência pura, Satanás tem um medo de gente de coração puro, irmãos. Mentes brilhantes ele até gosta de usar, mas quando a consciência não é pura, ali ele faz miséria, como fez na vida de Ananias e de Safira. Um dia a casa cai para quem esquece a sacralidade da consciência. Versos 5 e 6. Um dia a casa cai para quem esquece a necessidade da disciplina. O verso 5 e o 6 diz assim: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. E veio grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Essa foi a disciplina de quem? Você viu algum conselho, algum presbítero, algum tribunal aqui? Não. Isso existe, é verdade.
está na igreja o poder de disciplinar, e uma igreja santa e bíblica, ela exerce a disciplina. É coisa alegre disciplinar alguém? Não, é triste. Mas aqueles que se arrependem e, passando pela disciplina, absorvem o recado e se humilham, e aqueles que em temor observam tudo isso e ficam muito mais conscientes do dever que têm para com Deus, eles saem fortalecidos da disciplina. Um dia a casa cai para aqueles que se esquecem da necessidade da disciplina. Deixa para lá, Pedro. Afinal, tem de monte aí, tem recurso de sobra. Todo mundo deu. Só Ananias e Safira dá uma bronquinha neles. Mas Pedro não fez nada. Ele não agiu, ele não tomou, ele não ameaçou, ele não falou, vou chamar vocês no conselho apostólico. Não. A disciplina não veio daqui, veio de lá. Foi por isso que Davi, um dia, quando Deus o chamou, depois de recensear as pessoas, o exército, ele falou, eu não quero cair na mão de nenhum inimigo. Se eu tiver que ser castigado e disciplinado, que Deus faça isso, porque apesar de severidade, justiça e juízo, Ele é Deus de misericórdia. Um dia a casa cai para aqueles que esquecem da necessidade da disciplina. Toda pessoa disciplinada e que foi tratada justamente, amorosamente, será restaurada plenamente. Mas todo aquele que se esquivou da disciplina e tentou sair de fora e fez o que fez de errado e não aceitou e se endureceu e se revoltou contra o seu disciplinador, nunca vai para frente. Um dia a casa cai. Um dia a casa cai, versos 7 a 10, para aqueles que se esquecem da seriedade do julgamento. Do verso 7 ao 10, há uma seriedade tão imensa no julgamento, que um dia a casa cai para todo aquele que se esquece da seriedade do julgamento. Olha só, irmãos, que impressionante, do 7 ao 10, quase 3 horas depois, dá para imaginar a cena. Entrou a mulher de Ananias, e ela não sabia o que tinha acontecido com seu marido. Então, Pedro se dirigiu a ela e perguntou-lhe, me fala, você vendeu aquela terra por tal valor? Ela respondeu, sim, vendi por tal valor. Pedro então retruca, porque você entrou em acordo com seu marido para tentar o Espírito do Senhor. Está vendo esses camaradas que estão chegando aqui? Olha os pés deles. Foram eles que sepultaram seu marido. E eles vão sepultar você também. Irmãos, só ler isso aqui já dá medo. Já faz a gente tremer na base. Mas talvez, a nossa pretensa segurança vai tão fundo que a gente pensa, estamos longe de tal coisa acontecer de novo. Não. Deus nos deu um reino inabalável, e Ele quer que nós o sirvamos com temor. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor, e tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que é madeira, Ele vai consumir. O que é ouro, o que é pedra, o que é prata, Ele vai depurar. Ananias e Safira eram fogo de palha, foram consumidos. Um dia a casa cai para aqueles que se esquecem da seriedade do julgamento. E não é o meu, não é o do conselho, não é o do pastor Márcio, é o julgamento de Deus. Imagina a posição de Pedro ao olhar aquela mulher mentindo na cara dura, deslavadamente. E Pedro ainda deu a ela a chance. Os irmãos acham que se ela tivesse dito, eu menti, Pedro, eu e Ananias mentimos, Pedro, ela poderia ser liberta? Eu creio. Mas ela simplesmente confirmou a mentira. E talvez ela deu um sorriso, um tapinha nas costas. Pedro, foi isso mesmo.
E aí Pedro falou: olha, está vendo? Vão levar você, como levaram o seu marido. O juízo de Deus está às portas. Finalmente, um dia a casa cai para aqueles que se esquecem da comunidade impactada. O que eu faço impacta a igreja. O que você faz impacta a igreja, de bom e de ruim. De bom e de ruim. Deus faz isso. E olha só o verso 11. A comunidade impactada pelos meus atos, pelos teus atos, pelos atos de Ananias, de Safira, está aqui. O juízo, a disciplina, Pedro. Olha o que aconteceu. Sobreveio por conta de tudo isso um grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Um dia a casa cai para aqueles que se esquecem, a comunidade impactada. A comunidade sempre será impactada pelos exemplos, os bons e os maus. A comunidade sempre é impactada. E quando o exemplo é mau, o perigo, o medo, e aí o que vai acontecer com a igreja e na igreja? Irmãos, sem revisitar o passado, a igreja de São Caetano não foi impactada? Foi. Por um exemplo complicado, difícil. E eu pergunto, ela foi destruída? Não, ela foi impactada, purificada, abençoada. Então, Barnabé, hoje é inspiração para nós. Ananias e Safira é sinal de alerta, porque eles revelam que um dia a casa cai. A de Barnabé não caiu, a de Ananias e Safira, essa casa, a casa deles, de fato caiu. Eu vou terminar dizendo o seguinte: a tática do diabo é destruir a igreja através da violência externa e da falsidade interna. Satanás sempre vai tentar destruir a igreja através da violência externa e da falsidade interna. Ou seja, ele trabalha com hipocrisias e com corações endurecidos. Ele trabalha com hipocrisias e corações endurecidos. E quando ele consegue realmente atingir essas pessoas, aí então a casa delas cai e a igreja sofre impactos. Mas de quem é a igreja? De quem é a promessa que a igreja do Senhor, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela? É isso. Por isso eu quero dizer, irmãos, sejamos honestos. Primeiramente conosco. Em segundo lugar, sejamos honestos com os nossos irmãos. Mas acima de tudo, sejamos honestos com Deus, porque senão, um dia, a casa cai. Que a nossa casa se mantenha firme na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. Deus seja louvado por isso, e em nome de Jesus, que esse texto nos abençoe, para que sejamos uma comunidade impactada por bons exemplos, e pela plenitude do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.